Boa tarde, a paz do Senhor. Vim aqui para gravar mais um vídeo para o canal. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo com os seus amigos, amém? E nessa tarde eu vim gravar mais um vídeo sobre um texto da Palavra de Deus que eu estava meditando. E esse texto se encontra, se você quiser ler aí na sua casa, louvado seja Deus, se encontra no livro de Jeremias, o capítulo 1, onde nós vamos ver Deus chamar para a sua obra uma criança. Irmãos, é interessante, é a respeito disso que eu quero meditar nessa tarde, essa palavra de Deus ao seu coração. Às vezes o chamado de Deus sobre as nossas vidas dói, machuca, às vezes requer renúncia da nossa parte. Às vezes as vontades de Deus não é as nossas vontades. Os caminhos dele para as nossas vidas não são os nossos caminhos, nem os pensamentos dele os nossos pensamentos. Então muitas vezes, louvado seja o nome de Jesus, a chamada que o Senhor tem sobre as nossas vidas nos leva por um caminho difícil, nos leva, aleluia, por um caminho apertado, por um caminho de desprezo. Mas louvado seja o nome do Senhor. O bom dessa história é saber que no final tem uma recompensa para as nossas vidas. E a Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor vem ao menino chamado Jeremias. Louvado seja o nome do Senhor. E ali a palavra do Senhor vai dizer para Jeremias o seguinte: antes que você fosse gerado no ventre eu te conheci, e as nações te santifiquei por profeta. Irmãos, é interessante como Deus ele nos conhece. Deus estava dizendo para o profeta Jeremias que antes que ele fosse gerado, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor já o conhecia. E o Senhor já tinha um propósito sobre a vida de Jeremias. Antes que ele fosse gerado no ventre da mãe dele, Deus já o conhecia. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra maravilhosa essa tarde, irmãos. Antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, Deus ele já te conhecia. E Deus já tinha um propósito para a sua história, para a sua vida. Antes de você ser formado no ventre, ele já te conheceu. É maravilhoso essa palavra, irmão, porque às vezes nós questionamos e indagamos a Deus, louvado seja o nome do Senhor, pelo fato de passarmos por dificuldade e ele ter nos esquecido, ter nos abandonado. Só que nós nos esquecemos que esse Deus vai dizer que se a nossa mãe nos abandonar, eles ainda nos têm por filho. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Deus ele é maravilhoso sobre a vida do homem. A Bíblia vai dizer que o Senhor estava dizendo: Jeremias, antes que você fosse gerado, eu já te conhecia. E as nações te santifiquei por profeta. Irmão, Jeremias nem tinha sido gerado ainda, mas Deus já tinha o santificado para ser profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você tenha se indagado muitas vezes, perguntando qual é a sua missão aqui na terra, qual é o que Deus tem projetado para a sua vida aqui na terra. Irmãos, mas eu sei de uma coisa: Ele tem algo para realizar. Pois a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que no ventre ele já nos conhecia. Antes de sermos gerados, ele já nos conheceu. A Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, em Salmo 139, que ele vai dizer assim, o salmista: Senhor, tu sondas e me conhece, sabes o meu sentar, o meu levantar. Louvado seja o nome do Senhor. Sem que haja nenhuma palavra na minha língua, o Senhor já sabe. Irmãos, o Senhor sabe de tudo que nós precisamos. Antes mesmo de falar, antes mesmo de contarmos para Deus, ele já sabe. Pois ele sonda o nosso pensamento, ele conhece o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então acalma o teu coração nessa tarde, porque ele tem um propósito, uma chamada sobre a sua vida. Eu quero dizer que a chamada de Deus às vezes dói. A chamada de Deus às vezes que requer renúncia da nossa parte, requer muitas vezes que você abandone aquilo que não agrada à vontade de Deus, requer muitas vezes que você se aparte daquilo, louvado seja o nome do Senhor, que te dá prazer, que te agrada, para viver os projetos de Deus para a sua vida, para viver a história que Deus tem para escrever na sua vida. Então, irmão, Jeremias era apenas uma criança. Então Jeremias vai dizer assim: eu sou apenas uma criança, é isso que eu não sei falar. E o Senhor disse: Jeremias,
Jeremias: aonde eu te mandar, tu irás, e tudo que eu mandar falar, tu falarás. É interessante, irmão, que Deus estava dizendo para Jeremias que ele não ia ter que se preocupar com o que ele haveria de falar. Jeremias não ia se preocupar, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus faz dessa forma, irmãos. Quando ele chama o homem, ele capacita. Quando Deus entrega a chamada na mão de um homem, Deus dá estrutura para que ele venha suportar as dificuldades dessa chamada. Ele dá estrutura, aleluia, para que o homem venha a viver a chamada que ele tem para as nossas vidas. Então deixa eu lhe dizer, não se preocupe, porque se foi Deus que chamou, se foi Deus que mandou falar, ele vai capacitar. Deus se responsabiliza, irmão, por aquilo que ele faz. Deus se responsabiliza, irmão, por aquilo que ele fala. Bendito seja o nome do Senhor. Então acalma o teu coração. Acredite na chamada do Pai sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Chegou um tempo que Deus quer realizar os projetos dele através da sua vida. Então nessa tarde, abra o seu coração. Permita que Jesus venha entrar na sua vida. Permita que Jesus venha trabalhar através da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa tarde, seja abençoado e abraçado pela presença do Espírito Santo. Amém.